Olá, eu sou o Dylan Della Pasqua, editor da agência Safras. Hoje eu vou conversar com o Luiz Fernando Roque, o consultor de safras e mercado para o mercado de soja, para a gente conversar um pouco sobre essa semana tumultuada no mercado de soja, com fortes oscilações na Bolsa de Mercadorias de Chicago, mercado que nas últimas 8 sessões o contrato júnior em Chicago acumulou uma queda de 15% até ontem, e somente nessa semana uma perda de 11%, com destaque para o desempenho fortemente negativo registrado na quinta-feira. Luiz, tudo bem? Olá, Dylan. Olá a todos. Tudo certo. Vamos lá, vamos falar desse mercado maluco aí. Tá certo. Eu vou colocar aqui, vou compartilhar a nossa tela com os gráficos da plataforma de Safras e Mercado para a gente dar uma olhada nesse comportamento do mercado, começando ali na esquerda, com a Bolsa de Mercadorias de Chicago, forte queda ontem, ali uma mínima lá embaixo, quando o mercado atingiu os menores patamares desde 25 de janeiro. Luiz Fernando, em primeiro lugar, o que vem determinando essa movimentação negativa em Chicago? São 8 sessões de queda, e principalmente o que atacou o mercado ontem na Bolsa de Chicago? Certo. Com relação a essas quedas recentes, né, a gente vem aí, como tu falou, 8 sessões seguidas de queda. Eu acho que uma parte disso, né, pelo menos no início dessa semana, principalmente, ou no final da semana passada, que foi iniciado o movimento, é uma certa melhora climática que está sendo esperada para o meio oeste. Só que, beleza, frente a essa melhora climática, a gente tem naturalmente, né, ajustes negativos e tal, até porque no dia 30 de junho a gente tem o relatório de área plantada dos Estados Unidos, né, Dylan, que é um relatório muito importante, um relatório muito esperado pelo mercado. E a tendência é que, como o plantio evoluiu muito bem nos Estados Unidos nesse ano, né, tanto para milho quanto para soja, é possível que as duas áreas venham maior, né, que o USDA aumente a área tanto de soja quanto de milho, exatamente porque teve tempo hábil aí para os produtores elevarem suas áreas. Então, isso é um fator negativo, óbvio. Então, o mercado já também antecipa, talvez, uma possível elevação de área e também aproveita esse clima melhor para também realizar um pouco de lucros. Só que o movimento de ontem, né, da quinta-feira, foi totalmente atípico, e eu acho que não dá para colocar na conta essa questão climática e nem de área. Eu acho que é algo externo, foi um fator aí, eu colocaria uma parte menor na questão do Fed, né, da reunião do Fed, que deu a entender que eles podem subir os juros antes que o mercado espera, né, para conter a inflação e tal. Eles não subiram agora, é importante falar, mas eles deram a entender que estão dispostos aí, ou estão mais próximos de elevar os juros, não lá em 2022, talvez até em 2021. Então, isso é um fator sim, né? É um fator sim, porque naturalmente pesa contra as commodities, né? A questão dos dólares voltando para os Estados Unidos, ou, enfim, os juros subindo naturalmente, né? Trazem dólares de volta para os Estados Unidos, e no sentido de sair da renda variável. Só que para essa questão ter mais peso, né? Ou ter pesado mais, a gente teria que ter visto também um movimento negativo nas bolsas, e a gente não viu um movimento forte negativo nas bolsas de valores, né, de ações. A gente viu em todas as commodities. Então, o que a gente procurou, enfim, entender ao longo do dia, acabamos entendendo um pouco melhor mais para o final da sessão, foi que isso foi um movimento chinês, né? De certa forma, a China deu a entender, ou já vem dando a entender há um tempo, né, que quer controlar a inflação dos alimentos lá, e não só dos alimentos, como de outros produtos também básicos, e para isso ela pode agir, e aparentemente já está começando a agir. Ela já mandou um comunicado para suas empresas estatais aí, dizendo que quer ter um maior controle sobre as posições delas em bolsas, né, as posições especulativas também, e além disso ela também deu a entender que vai logo aí, nos próximos dias, começar a liberar estoques de metais, né? Primeiro alumínio, cobre, zinco também, e isso naturalmente faz o mercado entender e especular que, para conter preços, isso pode também se estender para grãos, né? E para outros produtos também, para commodities de uma forma geral. Então, o mercado, olhando para isso aí, sabe da importância da China, né, como grande comprador aí de praticamente tudo, né, de insumos do mundo, sabe que a China tem estoques, de certa forma, elevados na maioria dos produtos, e a China parando de comprar por um tempo, né, que é, de certa forma, uma ameaça que ela levantou no mercado, e despejando seus estoques no mercado interno chinês, isso naturalmente é algo que afetaria a demanda aí por todos esses produtos. E é isso que aconteceu, é isso que a gente enxergou ontem
né? Um movimento totalmente atípico. Eu pessoalmente, eu acho que não me lembro de ver a soja caindo 100 pontos aí num dia em Chicago. E não só a soja caiu, né? 8%, como outros produtos caíram bastante, né? Praticamente todas as principais commodities aí recuaram. Então, eu entendo que foi um movimento em cima dessa possibilidade aí da China intervir no mercado, né? Tanto nas bolsas, através das suas empresas estatais, com as suas posições, como também no mercado físico, despejando produto aí no mercado interno chinês. Luiz, nas nossas últimas conversas, tu já tinha colocado que quando o mercado atingiu aquela casa de $16, o mercado era uma variação o mercado estava sobrevalorizado em função de que o quadro de oferta e demanda não indicava preços tão elevados. Hoje, o mercado já está compensando parte dessas perdas, subindo forte, compras de barganha. Tu acredita que o mercado está buscando uma acomodação e, a partir da próxima semana, deve voltar a dar mais importância para os fatores fundamentais de oferta e demanda e deixar um pouco de lado essa movimentação financeira? Isso vai depender se a gente não tiver novidades com relação a essa questão chinesa, principalmente, né, Dylan? Mas sim, eu acho que o mercado tende a se acomodar. Eu me lembro, sim, a gente falou, acho que um mês atrás, ou a gente vem falando há um tempo já, que de certa forma o mercado próximo de 16 aí, ele estava sobrevalorizado na nossa visão, né? Só que agora também, obviamente, com essas quedas recentes, e principalmente a queda de ontem, ele está subvalorizado, né? Então, então tem espaço para o mercado se recuperar. Eu acho que o mercado aí, olhando para a safra nova, ele tem espaço aí para buscar uns níveis um pouquinho maiores. Lembrando, né, Edilene, é importante a gente falar, a gente tem uma melhora climática para os Estados Unidos, e aí já entrando, né, respondendo diretamente, que eu acho que sim, o mercado vai voltar a olhar para isso, né? A gente tem uma melhora climática esperada, mas é importante destacar que a safra americana tem talvez o pior começo de safra aí, né, em termos de condições de lavouras, desde 2012. E a gente lembra o que aconteceu em 2012, foi uma quebra importante na safra americana, de soja de milho. Chicago bateu o recorde atingindo $17,5, e a gente está com um início, digamos assim, parecido com aquele início de 2012, né? Então, a gente tem um nível muito baixo de lavouras em boas e excelentes condições, a gente tem um nível alto de lavouras ruins ou muito ruins, né? Principalmente nas Dakotas. Então, eu acho que não é só essa melhora climática para curto prazo que resolve os problemas da safra americana. A gente precisa daqui para frente ter um clima muito bom para os Estados Unidos não ter perdas produtivas relevantes. Então, a resposta é sim, o mercado vai dar mais atenção, vai voltar a dar atenção mais a isso, mas, claro, com essa possibilidade aí da China começar a intervir no mercado, é claro que o mercado também vai dividir atenções aí com essa questão chinesa. E sempre lembrando que a gente está em pleno mercado de clima, que já é um período volátil, o mercado financeiro deu uma maior volatilidade ainda. Bom, falando um pouco do mercado interno, Luiz, a queda de Chicago, claro, bateu nos preços do mercado brasileiro. A gente pode ver ali à direita, acima, o comportamento das cotações da soja em Paranaguá. O mercado, desde o início do mês, perdeu R$20 no preço, mesmo que esse preço seja nominal em alguns casos. Isso atingiu o mercado interno e, além disso, o câmbio também em baixa. O que a gente pode esperar desse mercado interno nesse momento? O produtor deve continuar afastado, esperando um quadro mais claro? Esses ajustes negativos são bastante óbvios com relação a Chicago e câmbio, né, Dylan? O prêmio até tenta ajudar de alguma forma subindo, mas obviamente que não tem como compensar toda essa, principalmente, pressão negativa aí de Chicago. Então, realmente, a gente teve só ontem, em média, no Brasil, a gente teve perdas aí em torno de R$10 por saco em praticamente todas as praças, né, ou as principais praças. Então, em reflexo disso. O câmbio parece ter encontrado um certo piso aí de curto prazo, aparentemente, né? De estar trabalhando aí entre 5 e 5,10, né? Nessa média de 5,05 aí que ele está há alguns dias. Então, eu acho que tem espaço, talvez, até por essa questão do Fed, né? Essa indicação do Fed, para o câmbio ganhar um pouquinho de força, talvez, no curto prazo. Tá? Eu acho que talvez tenha mais espaço para o câmbio recuperar um pouquinho algum valor do que continuar caindo. Então, isso talvez ajude o produtor. Com relação a Chicago, a mesma coisa. Como o Chicago caiu muito, né? Como eu falei, no meu entendimento, ele está subvalorizado agora, e não sobrevalorizado como estava antes. Eu também entendo que tem espaço, sim, para Chicago se recuperar. A gente já está vendo hoje Chicago subindo aí 4%. Então, naturalmente, isso vai ter um reflexo no preço interno já hoje no Brasil.
Então, é difícil, obviamente, responder se o produtor tem que segurar ou não, mas como o preço caiu muito nos últimos dias, e eu entendo que para frente a gente tem problemas ainda, a gente pode ter problemas, climáticos nos Estados Unidos, e os estoques seguem muito baixos, né, por lá, então o mercado fica mais sensível a altas. Eu acho que a gente pode ter, sim, oportunidades de preços melhores no segundo semestre, até porque a gente deve continuar com uma exportação forte aí, dependendo se a China não trouxer novidades, né? E, obviamente, a gente não vai ter os mesmos estoques brasileiros aí de final de ano como a gente teve no ano passado, que foram muito apertados, mas o estoque ainda vai ser, de certa forma, apertado no Brasil. Então, eu acho que o segundo semestre pode, sim, principalmente com relação ao clima na safra americana e a safra americana em si, trazer oportunidades de preços melhores aí para os produtores brasileiros. Tá certo, Luiz. Então, para a próxima semana, para o curto prazo, aí, qual a recomendação? O que quem negocia soja deve ficar atento? O que vai definir esse comportamento dos preços? Quais os fatores que merecem atenção? Clima americano, né, Dylan? De novo, toda segunda-feira aí a gente tem atualização das condições das lavouras americanas. Esse talvez seja o principal quadro daqui até a colheita, né, que a gente tem que acompanhar. Toda segunda-feira pós final de sessão aí. Então é importante a gente acompanhar isso. É importante a gente acompanhar diariamente os mapas, né, que nós atualizamos, inclusive, na nossa plataforma e tudo mais para os nossos clientes. Porque os mapas eles são muito importantes daqui para frente, né, para a gente entender como vai ser o médio prazo também, como se a gente vai ter uma recuperação de lavouras. Então é basicamente isso. Óbvio que tem que manter um olho aí agora também nessa questão chinesa, ver se de fato vai ter alguma ação nova aí por parte da China, mas no lado do lado mais fundamental da oferta, digamos assim, é clima para os Estados Unidos e as condições de lavouras americanas. E óbvio, desculpa, Dylan, complementando, e no dia 30, né, já antecipando um pouquinho, o relatório de área plantada aí que pode trazer surpresas. Tá certo, Luiz. Muito obrigado pelas informações. Vamos, então, acompanhar esse mercado que promete muitas oscilações nos próximos dias, pelo menos até a divulgação do relatório do Departamento de Agricultura norte-americano. E todas essas informações, os mapas de clima, os dados de condições das lavouras, você tem em tempo real na plataforma do Safras. Convido todos a acessar o nosso site, safras.com.br, acessar, pedir uma demonstração da plataforma e ficar por dentro de todos esses fatores que estão alterando esse cenário, essa configuração no mercado de soja, uma semana que foi bastante agitada. Obrigado, Luiz. Até a próxima. Obrigado, Dylan. Um abraço. Até a próxima. Um abraço.